estamos iniciando mais uma vez uma série de estudos com o pastor Davidson e exatamente hoje, nós vamos começar uma série de estudos, né? Uma série de aulas que ele vai compartilhar aí conosco, com base no livro dele, Vitória nos Desafios da Vida. Olha, um texto, o título é muito sugestivo, muito importante, e então eu quero já te chamar, faltam aí apenas um minuto, e a gente vai virou 7 horas, a gente vai colocar o pastor Davidson na tela para poder aproveitar, degustar de todo o conhecimento que ele tem, né? Então, viu? No tempo nem deu parar de falar, tá vendo aí? Vamos então iniciar, e eu quero, antes de chamar o pastor Davidson, ou melhor, vou chamar, ele vai ficar em um off aqui, e nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar. Pastor Davidson, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos os nossos irmãos, né, que nos ouvem, que nos acompanham. Grande dia para todos nós. Amém. Como é que foi aí a semana? Tá tranquila? Graças a Deus está tudo bem, né? Muitas atividades, tenho livros para fechar, 2 livros para fechar, o meu do Salmo 91, que já está bem adiantado aí, né? A gente vai fechar esse mês ainda para poder começar a imprimir. Mas Show, graças a Deus está tudo bem, está tudo uma benção. show de bola, isso é muito importante. Vamos iniciar então, continuando, vamos orar, e logo depois da oração, nós já vamos liberar para o pastor Davidson ter um bom tempo aí para poder fazer exposição. Lembrando, você também pode fazer perguntas ao final da aula. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo dom da vida, obrigado porque despertamos, olhamos ao lado e vimos aí a família, a esposa, o filho, a filha, o neto. Queremos glorificar e honrar o teu nome por tudo isso, por tua bondade. Senhor, agora quando nós vamos aprender mais um pouco da tua palavra, nós reconhecemos que precisamos que o teu Espírito Santo nos dê discernimento para compreender e em seguida aplicar no dia a dia da nossa vida. Então, Paizinho querido, nessa manhã, usa o teu servo, o pastor Davidson, com sabedoria, com graça, com unção, para que aquilo que ele falar, o teu Espírito Santo nos faça compreender, nos faça perceber e nos ajude a colocar em prática de modo que o teu nome seja glorificado e honrado. Pedimos por aqueles que estarão se conectando, fala com cada um deles, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Ok. Enquanto eu me organizo aqui para poder liberar, o pastor Davidson, para quem não conhece, ele também escreveu alguns livros, né? E ele vai agora falar um pouquinho dos livros deles. E o que a gente vai começar a estudar no dia de hoje, ou as aulas, a gente vai Sim. justamente de um livro que ele escreveu, não é verdade? Pastor Davidson, conta para nós aí os livros que você escreveu e depois um pouquinho, né? Já faz aí uma introdução, por gentileza. Isso aí. Nós vamos basear nossos estudos nesse meu livro aqui, ó, livro que eu já publiquei há algum tempo, Vitória nos Desafios da Vida, né? O que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória, tá bom? Isso porque, né, a gente tem percebido que tem muitas pessoas que têm até cultuado a vitória, têm falado, né, agora é sua vitória, enfim, e não sabem exatamente, né, porque focam a vitória material, focam a vitória emocional, a vitória de uma doença, né? Claro que também conta como vitória tudo isso, mas a gente vai ver aqui do ponto de vista bíblico que a vitória é muito mais do que isso. Então, eu acho que vale a pena a gente estudar esses capítulos que falam sobre o que de fato a Bíblia ensina sobre a vitória do cristão, não é? Tem também o nosso livro, né, o famoso livro do Salmo 23, que os irmãos que já estão nos acompanhando já sabem há muito tempo, né? Revelações originais do Salmo 23. Em breve vai estar chegando as revelações originais do Salmo 91, que é o dobro do tamanho desse livro do Salmo 23, né? Ele já é grossinho também.
mas é o dobro do tamanho desse, com muito mais abrangência. Vocês vão gostar, está muito bem trabalhado também, né? No mesmo estilo, com bastante imagens, um livro bem ilustrado, bem bonito, com requinte, né? E, por fim, eu quero mostrar para vocês aqui o livro Guardadas pelo Amor. É um livro específico para mulheres. Guardadas pelo Amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina, não é? Então, especialmente para as mulheres que lutam com dificuldades com respeito aos relacionamentos, se sentem desamparadas, talvez até pela família. Esse livro aqui vai falar, é um livro devocional, vai falar ao coração de todas vocês, tá bom? Então, esses são os livros que eu quero recomendar, especialmente o nosso livro base da nossos estudos que vamos começar hoje, tá bom? Livro devocional sobre vitória na nossa vida. Isso. E aí, se algum irmão, amigo quiser adquirir, como é que ele faz? Como é que ele faz para fazer contato contigo? Só fazer contato pelo meu WhatsApp 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. E eu vou responder o seu contato e enviar as informações para adquirir qualquer um dos meus livros. Opa, joia, joia, joia. Estamos aí com a nossa irmã Ilma. Bom dia, também a Rose Gonçalves. Bom dia para vocês. Deus abençoe a casa e a família de vocês. Então, eu vou colocar aqui em tela já para o nosso querido amigo pastor Davidson ficar bem à vontade. Olha aí, eu quero te convidar a estar atento àquilo que nós vamos aprender no dia de hoje. E se você tiver alguma pergunta para fazer, coloca aí no chat, porque depois nós vamos perguntar ao pastor Davidson e ele com certeza vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Pastor Davidson, bom dia, esteja à vontade. Obrigado, pastor Anderson. É sempre uma alegria estar com vocês. E para esse material, né, que vamos estudar aqui a partir de hoje, você pode adquirir o livro, como já mostramos aqui, já falamos, né? Para esse material não tem PDF gratuito. É só mesmo adquirir o livro para você ter a experiência completa de leitura e estudo sobre esse tema, não é? Bom, então estamos tratando aqui, né, do livro Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória, tá bom? Então a gente vai começar hoje a trabalhar já na introdução do livro, que eu já vou direto lá. A introdução, né? Você cultua a Deus ou a vitória? É interessante a gente perceber o quanto muitas vezes nós somos até temos atitudes de idolatria e nem percebemos, né? Então, já na introdução, a gente já começa falando aqui que o importante é cultuar a Deus, ele que é o sujeito do nosso culto, né? O sujeito divino do nosso culto. E não a vitória. A vitória é simplesmente algo que Deus nos dá. E nos dá porque nos ama, porque temos um relacionamento com Ele, não é? Então, a vitória não é o fim da nossa vida, certo? O fim do nosso culto, o sujeito do nosso culto é o próprio Deus. A vitória é uma bênção que Ele dá e a gente pode, de fato, contar com ela, né? Em vários aspectos da nossa vida, aqui cotidiana e também, principalmente, a vitória final, que também trabalharemos aqui em nosso livro, né? A gente começa já aqui, ó, no Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Está vendo aqui, ó? Então, esse texto já começa a tratar aqui do que seria algo contra a idolatria humana. E às vezes a gente tem um coração tão idólatra que a gente nem percebe, né, que está idolatrando a nós mesmos, o nosso próprio ego, nossos próprios prazeres, idolatrando também, né, com outros deuses que não necessariamente precisam ser deuses mesmo, né, deuses pagãos, ou uma imagem de escultura, como em algumas religiões também a gente percebe. Não é só assim que a idolatria acontece, né? A idolatria também acontece
com pessoas que nós amamos, às vezes até pessoas da nossa família, e podemos ter uma atitude de idolatria também, né, com essas pessoas. Podemos idolatrar pastores, líderes, cantores, evangélicos. Idolatramos sistemas também, né, de uma igreja, uma denominação. Enfim, né, a idolatria ela pode assumir várias formas dentro da nossa experiência pessoal. Isso é terrível, né? Porque a idolatria, seja ela qual for, ela é contrária à revelação de Deus, não é? E é muito interessante a gente perceber, então, né, o que é uma idolatria, né? Inclusive tem uma frase aqui do Álvaro Loregia, né? A idolatria é uma necessidade humana por admirar o poder e o sucesso. Então a gente quer, de alguma forma, ter esse poder, o sucesso, saúde plena, é o sonho, né, de todo ser humano. E por causa disso a gente acaba idolatrando o método para enriquecer rápido e fica buscando, né, maneiras da gente talvez burlar a pobreza, burlar a falta de saúde, a doença, enfim, não é? Alguns fazem campanhas em igrejas, sobe montes, faz campanha de 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, para alcançar a vitória, né? E nem percebe que ele está, na verdade, idolatrando a vitória. Então, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no mesmo patamar de Deus na nossa vida. Seja uma pessoa, seja uma condição como a vitória, seja a cura de uma doença, seja, seja lá o que for, não é? Se você coloca como importância essencial para a sua vida, a ponto de você perceber que essa coisa, essa pessoa, esse objeto, essa condição se tornou um Deus da sua vida, isso é idolatria. Inclusive o nosso próprio ego, né? Nossos prazeres pessoais, tem pessoas que vivem, né, pelo prazer, entendeu? Uma vida hedonista, voltada totalmente para o prazer. Isso é também idolatria. Idolatria é o próprio ego. Aliás, Satanás já fez esse tipo de tentação desde o Éden, lá para Eva, né? Fazendo com que ela percebesse que ela podia ser mais do que ela era. Tentando, pelo menos, colocar essa tentação para ela, e ela acreditou, né? E caiu, e, portanto, Adão e Eva caíram, né, devido a essa tentação de Satanás. Mas vamos seguir aqui o nosso capítulo inicial, né, a nossa introdução. Você cultua a Deus ou a vitória, né? Bom, a idolatria é o pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, em Israel. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos, que está aqui em Gênesis 35, né, de 1 a 4. Pode dar uma olhadinha, o texto é pequeno. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui, ó, Gênesis 35, de 1 a 4. Você consegue ver aqui na tela. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, o teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-o. Deixa eu só fechar aqui, porque acabou aparecendo aqui. Pronto, novamente. Então, aqui, ó, versículo 2, né? Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, que em hebraico chama-se terafins, tá bom? Terafim. Deuses estranhos que tinham em suas mãos, que eram pequenas estátuas, né? Do tamanho desse meu celular aqui, né? Assim, mais ou menos.
Eram estátuas que serviam tanto como prova de que uma terra determinada pertencia a alguém, então eles davam como garantia do pertencimento de um terreno, né, de uma terra, um terafim, que era um deus antigo. E também alguns adoravam mesmo, né, esses padroeiros aí de uma família, padroeiros, né, de uma etnia, enfim. Então, Jacó manda tirar, tá bom? Versículo 4 agora. Então, deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, que também era uma demarcação, né, pagã, de cultura pagã. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. O carvalho é uma árvore eterna, símbolo de Israel também. Então, Jacó esteve escondendo, né? Esteve enterrando esses terafins e essas joias também, tá bom? Então, é muito antigo, né? A prática da idolatria, ela não é tão antiga quanto a humanidade, porque antes do pecado não existia idolatria no mundo, não é? Mas o pecado fez então com que a idolatria surgisse. E isso afronta o coração de Deus. Aí o motivo é muito simples. Porque por que Deus proibiu que se fizesse qualquer tipo de imagem, escultura para outros deuses e até mesmo para representar a ele, né? A imagem do próprio Yahvé, o próprio Deus, né? Jeová. Por que isso? Porque o próprio Deus, ele é o único que existe, os outros deuses não existem, são criações humanas. E não apenas por isso, mas também Deus mesmo já havia determinado que a sua representação, né, a sua imagem e semelhança, a representação de Deus aqui na Terra seríamos nós, seres vivos, nós seres humanos, né, que somos vivos. Porque para representar o Deus vivo tem que ser criaturas vivas, entendeu? E não estátuas inanimadas, né, estátuas mortas. Então isso é bastante frequente na Bíblia, né? A gente perceber essa lógica de que Deus ele quer ser representado por seres vivos, por criaturas vivas que sejam a sua imagem e semelhança. Bom, o primeiro caso registrado na Bíblia, que já é de modo global, envolveu-se com a idolatria, foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, não é? Ali naquela situação triste, terrível do bezerro de ouro. Êxodo 32, de 1 a 6, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, aqui é o Monte Sinai, cercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha só, não é? Como muito, muito próximo, né? Depois de tanta demonstração de poder, de glória, eles rapidamente caíram na idolatria. Pouco tempo. A gente tem uma lição disso, né? Às vezes a gente quer tanto ver milagres, e alguns até falam: se Deus chegasse, fizesse tantos milagres, hoje o povo creria mais nele. Não é verdade, não é? Os israelitas aqui viram o milagre, viram o mar vermelho se abrir, viram coluna de fogo, coluna de fumaça, maná caindo do céu, viram tudo isso. E mesmo assim descambaram para a idolatria. Está vendo aqui? Como é que o apelo, né, do pecado é forte diante do povo. Porque quanto a este Moisés, olha o que eles falaram, olha, a falta de fé deles, porque quanto a este Moisés, ó, ao líder deles, né, eles já estão aqui, ó, desdenhando de Moisés. O homem que nos tirou da terra do Egito, não foi Moisés que tirou, ele foi apenas usado, mas quem tirou foi Deus, né? Veja como o coração desse povo estava distorcido. Não sabemos o que lhe sucedeu, porque ele já estava há 40 dias e 40 noites lá no monte, né? E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres. Está vendo que o pendente de ouro, né? Era símbolo de idolatria na época. E de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos, né, os pendentes de ouro ali. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão.
E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o buril, né? Foi trabalhando o ouro ali, né? Derretendo o ouro para estar moldando ele. E fez dele um bezerro de fundição, bezerro de ouro, né? A representação de um deus egípcio. Alguns dizem até que esse bezerro aqui se referia a Baal também, né? Mas como a cultura própria deles era o Egito, era mais provável que era um deus animal, né? Desses que os egípcios adoravam. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Veja o nível de deturpação. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, diante do bezerro, e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Olha que interessante, não é? O que Arão está propondo é o seguinte: não faz muita diferença você adorar ao bezerro. É um Deus falso, então o importante é que amanhã a gente também adore ao Senhor. Esse é o princípio da idolatria, né, que está instalado aqui, que não é totalmente tirar a adoração a Yahvé. É um secretismo religioso. Você pode acrescentar, além de Yahvé, outro Deus falso. Isso é o secretismo religioso. E isso é idolatria tanto quanto você deixar de adorar a Jeová para adorar a um Deus falso, quanto também você acrescentar à adoração de Jeová elementos do paganismo, elementos de idolatria, inclusive outros deuses, né? É o caso que fizeram aqui. Então, se você quer fazer uma fezinha, né? Na igreja evangélica, na igreja católica, na Umbanda e Candomblé, você quer misturar tudo para fazer uma fezinha, tentar tirar, né, para todos os lados, isso é abominável diante de Deus, tá? Foi isso que o povo lá no deserto fez com o bezerro de ouro, e isso desagradou muito o coração de Deus. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. No dia seguinte aqui já era isso aqui tudo para Jeová, tá? O bezerro de ouro era só no dia anterior, no dia seguinte foi para Jeová. Fizeram tudo como era o costume, né? Holocausto, oferta pacífica, e festejaram lá. Só que adivinha só, Deus não estava se agradando disso, porque houve mistura. Não houve adoração real e sincera, entendeu? Houve mistura. Então, a idolatria trouxe suas consequências sobre o povo também. Durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos. Embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de Salomão foi marcado também por frequente idolatria em Israel. Aqui são 10 versículos, não vamos ler, mas você pode ver em casa depois com calma. Primeiro de Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. Né? Salomão teve o seu reinado, que começou bem, mas por causa da idolatria ele se perdeu. E então, marcou, né, o final do seu reinado de modo muito ruim, de um modo muito distante de Deus, né? Para alguém que começou bem, começou perto de Deus, com o coração sincero diante do Senhor, ele se perdeu, né? Na história do reino dividido, todos os reis do reino do norte, que é o caso de Israel, foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino do sul, que era Judá, né? Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. E a idolatria era tão grande nesse período aqui que a arqueologia comprova isso. Acharam vestígios arqueológicos em ruínas, né, de um templo pagão próximo ao templo de Jerusalém. E esse templo pagão, próximo ao templo real de Jerusalém, era usado para cultuar os deuses estranhos entre judeus, né? E era próximo de Jerusalém, não apenas geograficamente, mas também era próximo em termos de forma de se cultuar, porque tinha ali os elementos que eram imitações pagãs
do modo de se cultuar, como acontecia em Israel no templo, né, no templo de Salomão. Então, veja como a idolatria ela vai minando e vai distorcendo e apodrecendo, inclusive, o culto a Deus de dentro, né? No próprio coração da adoração do povo lá no templo em Jerusalém. É triste, né? Mas a idolatria não faz parte apenas das experiências de apostasia na história do povo judeu. Ela ainda se faz bem presente hoje, no seio de algumas igrejas evangélicas brasileiras. Como já dizia Jonathan Salabert, a idolatria faz que a pessoa transforme o espiritual em material. É a carência de coisas palpáveis. É a maior prova da falta de fé que existe, né? Vamos estudar hoje como a Bíblia trata do assunto idolatria e como podemos nos precaver de praticá-la em nossa experiência cristã. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom, sobre o fascínio da idolatria, não é? Como a idolatria fascina ainda hoje. Carson, né, um grande teólogo e exegeta, ele escreveu: a idolatria é qualquer coisa e tudo que toma o lugar de Deus, que me faz tentar achar minha identidade e lugar no universo por apelar a algo ou a alguém e não a Deus. Não é? Qualquer coisa que seja fundamental demais para a sua vida, que você esteja colocando no lugar de Deus, isso é idolatria, tá bom? Qualquer coisa ou pessoa. Uma pergunta permanece no ar: por que a idolatria era tão fascinante aos israelitas? Há vários fatores implícitos. As nações pagãs que circundavam Israel
criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração ao único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor, né? Como o pessoal faz hoje ainda, né? Quanto mais deuses, quanto mais santos, melhor. Aí vai enchendo lá, né, o panteão de santos ou deuses. O povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado dessas nações. Outro fator também é que os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Era um caminho mais fácil, né? Do ponto de vista moral, pelo menos. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam moralidade sexual religiosa no seu culto. Inclusive prostitutas e prostitutos cultuais. No caso dos prostitutos, era também o tipo de sexo cultual homossexual, tá? Era uma prática muito comum nos povos antigos. Tendo para isso prostitutas cultuais, tá? Como a gente já falou aqui. Que eram sacerdotisas desses povos pagãos e tinham essas relações sexuais, né, de prostituição com qualquer um que fosse lá e pagasse para ter essas relações, e isso era tido como uma espécie também de forma, né, de se cultuar a esses deuses pagãos antigos, tá? Isso era muito comum naquela época. Essa prática, sem dúvida, atraía muitos em Israel, por causa dessa promiscuidade, essa facilidade, né? Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem o que não haveria comunhão com ele. A questão da imoralidade sexual é algo muito sério para Deus, né? E tem muitos hoje que também entram nesse campo da idolatria do ego e também, né, com esse desejo sexual desenfreado, imoral, e acabam se envolvendo, né, também com pornografia. Muita gente na igreja, muitos homens da igreja entram por esse caminho da pornografia, né? E isso é imoralidade, é pecado diante de Deus. Não pode se entregar, não é? E é algo muito sério. Há uma tendência muito grande de muitos líderes evangélicos, inclusive, a se entregarem, né, à pornografia. Bom, por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela às vezes oferecia, em bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filhos. Os deuses do tempo, né, o sol, lua, chuva, etc., prometiam as condições apropriadas para colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas. Daí muitos se dispunham a servir aos ídolos, né, tentando, né, garantir essas promessas falsas desses deuses falsos também, né? Outra coisa que eu não coloquei aqui no livro, mas também pode ser levado em conta, é o fascínio das histórias. Histórias mirabolantes, né, de monstros e de heróis que matam monstros, como esses filmes de super-heróis que a gente, né, fica encantado no cinema vendo, né? Os Vingadores, Batman, Super-Homem, né? E isso vai fascinando essas histórias de heróis, essas histórias extrapoladas, né? Aumentadas na potência. E isso também acontecia muito na época dos deuses. As mitologias dos deuses pagãos eram assim, né? Tinham reviravoltas, enfim. Isso também fascinava as pessoas, tá bom? Bom, segundo tópico aqui do primeiro da introdução, né, do livro, a natureza real da idolatria. Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendamos sua verdadeira natureza, tá? Bom, a Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. Isso aqui é importante a gente ver aqui nesses dois versículos, né? Se eu consigo abrir aqui, Jeremias 2,11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Não tem proveito nenhuma idolatria, né?
Porventura fará o homem deuses para si, que contudo não são deuses? Então aqui está demonstrando a loucura do que é se entregar à idolatria. O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra, esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidades, olha só. 1 Samuel 12, 21. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades. Aqui são os ídolos, né? Que nada aproveitam e tão pouco vos livrarão, porque vaidades são. Vaidade porque passa, né? Vaidade porque passa, não tem substância, não tem consistência. E Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo, em 1 Coríntios 8, 4, né? Também, capítulo 10. Bom, por essa razão, os salmistas, então, exemplo e gratia, né? Por exemplo, Salmo 115, né? Ele é bem interessante esse salmo aqui, o 115. Por amor ao tempo, eu vou ler apenas esse, né? São 4 versículos ainda assim, mas vamos ler. Olha que interessante o 115, né? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Garganta aqui, em hebraico também, é a mesma palavra para alma, tá? Ou seja, se não sai nenhum som da garganta, que é nefesh, é a palavra que significa alma. Então, ou seja, esse ídolo não tem vida, né? Não respira, não tem vida. Também não fala, não tem som. A ele se tornam semelhantes os que o fazem, assim também como os que neles confiam, tá bom? Então, confiar em ídolos é loucura mesmo, né? Não tem porque... Por que você vai confiar num pedaço de pau que não tem vida, né? Num pedaço de pedra? Ou até que seja ouro, que seja algum material nobre, mesmo assim, não tem vida, não é? E os profetas também falaram, frequentemente zombavam desses ídolos, né? Temos aqui 1 de Reis 18, que é o profeta Elias, aquela clássica zombaria que ele faz de Baal, né? E sucedeu que ao meio-dia ele zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Aqui é um Deus falso, né? Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que tente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará, não é? Aqui está zombando de Baal, né? Que não tinha poder para jogar o fogo lá do céu, né? Então, os profetas, outros também aqui, que não vamos ler por amor ao tempo, mas frequentemente zombavam dos ídolos, porque de fato eles nada eram, né? Bom, por detrás de toda a idolatria há demônios, que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo, tá? Se você entender claramente isso aqui, você vai entender o perigo da idolatria para nós, inclusive idolatria evangélica, não é? Pessoal, né, de nosso próprio ego, ou então colocado para outras pessoas também, né? Líderes, pastores, cantores, enfim. Tanto Moisés, você pode ver aqui, ó, em Deuteronômio 32, 17, né? Quanto também o salmista, a gente vai ver depois, associam os falsos deuses com demônios. Olha só, Moisés em Deuteronômio 32, 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, né? Então aqui, ó, deuses falsos, demônios, né? A situação de idolatria aqui. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Ou seja, como é que você pode querer confiar e idolatrar deuses que você conheceu agora, né? Deuses falsos ali, que não tem lastro na tradição dos pais. Aqui ainda, ó, o salmista também, né? Coloca como demônios, olha só. Salmo 106, 36 e 37. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço.
Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Aqui é uma referência a Moloque, o deus que exigia sacrifícios de crianças, né, de filhos e filhas, prometendo dar riquezas, boa colheita, ou seja, os pais sacrificavam os próprios filhos recém-nascidos para que se tornassem ricos. Veja só, não é? E a adoração a Moloque ainda permanece viva hoje. Tem grupos aí de mulheres que fazem campanha e vão para as ruas protestar porque querem ter o direito, entre aspas, de abortar. A liberação feminina, no seu auge, né, nos seus excessos, o feminismo tem trazido isso. E todo esse esforço, né, da nossa sociedade não deixa de ser também o culto ao ego dessas mulheres que querem ter prazer, mas não querem ter as consequências, né, do prazer, e também toda essa questão aqui dessas mulheres quererem se livrar dos filhos, né, ou de situações de filhos, para poder ganhar dinheiro, ter liberdade, que elas falam, né, mas ninguém fala que mais da metade das crianças que são concebidas no ventre das mães são também meninas, são mulheres. Então, em prol do direito da mulher adulta, se mata sem chance, com plena covardia, as tantas meninas e mulheres em formação no ventre das suas mães, tá? Isso é muito sério, isso é um problema muito sério, porque traz também todo tipo de ação, inclusive divina, contra a sociedade que banaliza a questão do aborto, tá? Isso é algo realmente muito sério. Note também o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos, né? As coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus, tá bom? 1 Coríntios 10, 20. Então, está muito claro para a gente que a idolatria é associada a demônios. Se você se dedica a algum nível de idolatria, seja o menor possível, seja para quem for, seja inclusive para você mesmo, você está também atuando como alguém que cultua a demônios. Em outras palavras, o poder que age por detrás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. O cristão sabe, por certeza, que o poder de Jesus Cristo é maior do que o dos demônios. Satanás, como Deus desde século, né, segundo as Coríntios 4:4, exerce vasto poder nesta presente era iníqua, tá? E a gente vê isso claramente em nossa sociedade, né? Está muito claro e patente para a gente o poder diabólico, né? O controle do diabo na nossa sociedade secular, né? Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentira. Você pode ver nessas passagens aqui, tá bom? Que ele pode fazer isso, sim. Vamos ler apenas uma, né? 2 Tessalonicenses 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, aqui se refere ao anticristo, né? Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, tá? Então eles podem enganar. Por isso que muitas vezes a gente seguir um líder, um pastor, até uma seita, né? Pastor evangélico até, só porque ele faz milagres e você, né, fica encantado lá com o poder, né, de milagres desses líderes, isso é engano, tá? Pode ser Satanás, estou dizendo que é, claro. Mas é possível que possa também ser Satanás tentando te enganar, te levando para um caminho longe de Deus e usando aqui os milagres, não é? Então, não siga líderes porque fazem milagres. Siga líderes porque eles pregam realmente a palavra. Isso é o mais importante, não é? Então, eles fazem esses milagres, têm o poder, né, de fazer o milagre, de proporcionar às pessoas benefícios físicos e materiais, que também é riqueza, né? Sem dúvida, esse poder contribui, às vezes, para a prosperidade dos ímpios. De fato, né, Satanás ele dá prosperidade
porque ele controla o sistema, né? O sistema é anticristão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo aqui é o sistema de controle mundial, né? O modo como o mundo funciona. É todo o sistema, né? Que a gente precisa sobreviver nele. A gente está no mundo, a gente não foi tirado do mundo ainda. Então a gente tem que viver no mundo. Sobreviver a esse sistema anticristão, que odeia, que persegue os servos de Deus. Tá bom? A correlação entre a idolatria e os demônios vê-se mais claramente quando percebemos a estreita vinculação entre as práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia. Necromancia aqui é consulta aos mortos, né? É você pegar o corpo de alguém que morreu e tentar adivinhar alguma coisa lá, inclusive mexendo nas entranhas dos mortos, né? E coisas semelhantes a essas também, tá? Tem várias passagens aqui que você pode ver depois. Segundo as Escrituras, todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Quando, por exemplo, Saul pediu a feiticeira de Endor que fizesse subir Samuel dentre os mortos, o que ela viu ali foi um espírito subindo da terra, representando Samuel. Ou seja, ela viu um demônio subindo do inferno. Gerodo declarou que fugir da idolatria é sair da presença dos ídolos, onde ficam hospedados os demônios, debochando de seus veneradores quando fazem as suas orações. Deixa eu ver aqui, a gente vai seguir até o finalzinho aqui da letra D e vamos deixar para a próxima semana a partir do tópico 3, tá bom? Letra D, então, o Novo Testamento declara que a cobiça pela vitória material a todo custo é uma forma de idolatria, né? Já que a gente vai parar aqui no meio da tradução, então podemos ver o versículo, né? Apenas o versículo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, a avareza, né, pão durícia, aqui, ó. Pão durícia, avareza é idolatria. Entendeu? Então, se você é crente pão duro, você é um idólatra também. Porque você está idolatrando o dinheiro, a riqueza, né? Não está depositando sua confiança em Deus para trazer sobre você o que você necessita para viver, né? E aqui ele fala de membros. Membros aqui são membros mesmo, né? Membros é uma referência metafórica aqui aos órgãos genitais masculinos, tá bom? Mortificar, pois, os vossos membros, ou seja, mortificar aqui estar deixando de lado todo tipo de moralidade sexual, aqui, ó, fornicação, impureza, né? São moralidades sexuais, tá bom? Então, beleza. Esse aqui é o texto que a gente já destrinchou aqui. Então, a cobiça, de um modo geral, pela vitória material também, né? É idolatria, tá bom? A conexão é óbvia, pois os demônios são capazes de proporcionar benefícios materiais. Uma pessoa que idolatra a vitória material está sempre insatisfeita com aquilo que tem, cobiçando mais e não hesita em obedecer aos princípios e vontades desses sobrenaturais do mal, desses seres sobrenaturais do mal, né? Que oferecem a tais pessoas tudo aquilo que desejam. Embora tais evangélicos não adorem a ídolos de madeira e de pedra, entretanto adoram aos demônios que estão por trás da cobiça e dos desejos materiais desenfreados. Logo, das pessoas não são também idólatras, e dessa maneira a declaração de Jesus, não poder servir a Deus. É o Mamon aqui que se refere às riquezas, né? Mamon era uma referência ao Deus falso que representava as riquezas, tá? De Mateus 6,24. Então, não pode servir a Deus e às riquezas. Não dá para fazer isso, né? Porque você só pode servir a um Senhor apenas. É basicamente a mesma que a admoestação de Paulo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios também, né? Não se pode fazer isso, tá ok? Bom, eu quero deixar um tempinho aqui para perguntas e respostas, então não vamos começar
o tópico 3, tá bom? A gente vai deixar para a próxima semana esse tópico aqui e vamos fechar, então, a introdução, acredito eu, e deixamos, então, né, para depois. Aqui, ó, é um caminho longo ainda, né? Não dá para fechar hoje mesmo, não tem como, né? Então, nossa próxima aula, retomamos aqui do 3, fechando a introdução e depois continuamos, tá bom? Muito bem. Pastor Aderson, está com você. Oi, a nossa irmã Dora aqui, ela faz um comentário, ou dois comentários, né? É muito triste saber que nós cristãos, atualmente, concedendo liberdade e autoridade aos homens maus. Isso aí é um comentário que ela fez com base naquilo que você falou. E outro comentário também, líderes que pregam a palavra verdadeira e que liberta, mas não foram libertos. Uma outra situação também com base no comentário que fora feito, né? E também um outro comentário que foi compartilhado, quando buscamos conhecer da palavra de Deus, percebemos o quanto falhos somos e precisamos dia a dia buscar mais nosso Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e ressuscitou trazendo salvação. Aleluia, glória a Deus, né? Esses são alguns comentários. Não sei se algum irmão, né, irmã, tem aí algum comentário. Nós temos a Ilma conosco, a Rose, Zilmar, Sônia Val, a Doracia, a Rosilane Mello, a Nilson Marques, o Marcelo. A Nilson também faz um comentário aqui. Eu ficaria o dia inteiro ouvindo um estudo como este. É verdade, é verdade. E aí, eu acho que não tem nenhuma consideração, uma vez que é apenas uma introdução. O pastor Davidson está ampliando aí o leque, mas daqui a pouco ele vai começar a, como a gente diz aí no dito popular, a funilar, a direcionar, para a gente trabalhar um pouco mais esses aspectos aí. Não é verdade? Eu acho que a gente pode ampliar um pouquinho, né, já que a gente tem ainda um tempinho, pensar que, às vezes, a gente tem essa questão cultural no meio evangélico, né? Ah, os católicos são idólatras, porque eles adoram imagens, né? Botam lá Maria, botam outros santos lá. De fato, isso também é idolatria. Eu estou tirando o mérito da nossa percepção, né? Da idolatria católica. Mas também existe a idolatria evangélica, como a gente está falando aqui, né? Quantos evangélicos idolatram líderes, pastores famosos, idolatram métodos, né, de campanha disso, de campanha daquilo, para ficar rico ou para alcançar a cura de alguma coisa, de alguma doença, não é? Fazem campanha disso, campanha daquilo. Então, a gente precisa ficar ligado, não é? A gente precisa ficar ligado porque a gente também pode estar idolatrando o nosso próprio ego, nossos desejos carnais, e isso ser tão entranhado na gente que a gente não percebe. Então, como é que a gente pode pedir a Deus que nos ajude? Orando, lendo a palavra, orando, mas falando claramente para Deus: Senhor, eu estou cometendo idolatria, algum tipo de idolatria, eu estou idolatrando alguém fora de mim, eu estou idolatrando a mim mesmo, o meu ego, não é? Os meus desejos, a minha busca pelo prazer. Até, né, nós crentes, né, eu também me incluo nisso, a gente sente muito prazer comendo, né? Crente come a beça. O povo até faz piada com isso, né? Que crente que não bebe, mas come. Isso também, né? Que se você também coloca a comida desenfreada também, né? Não é propriamente glutonaria, porque glutonaria é mais do que comer muito, né? Glutonaria, na época bíblica, envolvia orgia, bebedeira, era tudo, né, o descontrole total, né? Isso era glutonaria, não era só comer muito, né? Mas, enfim, né, também envolve isso, né? Se você coloca a comida como um Deus na sua vida, você vai, né, comer, 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 comer. E eu, como eu disse, eu também, o meu estômago ele tem um buraco negro, né, que precisa estar sempre jogando alguma coisa ali, mas tanto eu quanto cada um de nós, né, a gente precisa também colocar em perspectiva, né?
Se isso é uma idolatria, a gente está usando a comida como idolatria, a bebida, prazeres sexuais, outra pessoa, né, da nossa família, e tudo isso pode se tornar um objeto ou uma pessoa, né, uma personalidade que seja essa idolatria, que tenha esse fator idólatra no nosso coração. E acho que foi Lutero ou Calvino que disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então a gente precisa se purificar disso. Como que vamos fazer isso? Pedindo a Deus que cuide da gente, que tenha misericórdia, que nos revele pelo Espírito Santo tudo aquilo que está demais, né, que está exagerado na nossa prática diária, não é? Que é uma prática idólatra. Não é só se ajoelhar para uma imagem. A gente pode estar se ajoelhando à nossa própria imagem, nosso próprio ego. E isso afronta a Deus tanto quanto alguém se ajoelhar lá para uma imagem de barro ou de pedra. Tá bom? Muito bem. Joia. A nossa irmã Roselane Mello também faz um comentário. Muito bom estudo, esclareceu algumas dúvidas que tinha. Fiz meus apontamentos aqui para não esquecer. Ok, Rose, se quiser compartilhar conosco aí seus apontamentos, fique aí à vontade, até mesmo que pode favorecer os outros irmãos, inclusive, no conhecimento. Tá bom? Queridos, se não tiver mais nenhum comentário, né, alguma fala, eu não sei se a Roselane Mello vai participar dos seus apontamentos. Se quiser, Rose, até para você organizar melhor, se for assim, na semana que vem, na próxima quarta-feira, você traz os seus apontamentos ou me manda no Zap para que o próprio pastor, na próxima quarta-feira, comente, né, fale um pouco mais. Tá bom? Nós estamos encerrando aí, né, o nosso estudo, né, de hoje, um estudo aí diferenciado que nós estamos fazendo no dia de hoje, a respeito da vitória, a Rose combina, né, a vitória, né, com relação às circunstâncias aí da vida. É um título muito sugestivo e eu quero sugerir aos amados irmãos, para que os irmãos possam aí já trazer também os seus questionamentos, buscar os seus esclarecimentos através de perguntas, porque isso aí vai enriquecer e a sua dúvida, na verdade, ela vai contribuir com o esclarecimento da dúvida de outro irmão, de um amigo que esteja aí conectado a nós, tá bom? Interessante a gente, então, fazer isso. E se você puder adquirir o livro, o pastor Davidson não pediu, eu estou sugerindo, né, que aí você tem mais base, até mesmo para depois, quando for reproduzir o livro, na verdade, ele vai entrar como uma ferramenta de consulta, né, ainda mais que os livros do pastor Davidson, eles têm base bíblica, ou seja, eles têm textos e aplicações dos textos, a exegese dos textos, para justamente te dar essa base para você responder. Estamos chegando ao final, então, amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã, nós teremos aí a nossa Manhã com Deus, a partir das 7 horas, tá bom? Você é o nosso convidado a estar conosco. O Marcelo pergunta, o pastor Davidson, como que ele faz para adquirir? Sim, Marcelo, tudo bem? Marcelo Matos. Você pode fazer contato comigo pelo meu WhatsApp. Eu vou te dar os links ali para você pedir o seu livro, né? Porque esse livro aqui eu não tenho em estoque. Ele já esgotou o estoque que eu tenho aqui, mas você pode adquirir numa plataforma de impressão sob demanda e você recebe na sua casa o livro. Ou também, se preferir em formato digital, você acha na Amazon, tá bom? Inclusive na Amazon também você consegue achar o livro impresso também para adquirir lá. Mas faça contato pelo meu WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 021 998-585402. Eu vou te dar ali todos os caminhos para você poder comprar o seu exemplar desse livro aí, tá bom? Joia, já está ali em tela, o telefone do Zap aí do pastor Davidson, ok? Então aí, vamos encerrar, convidar o pastor Davidson para orar, agradecendo. Vamos orar então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te agradecer e também de estudar a tua palavra no dia de hoje.
Pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Que tu nos livres, ó Pai, de qualquer atitude idólatra, seja para líderes que nós amamos, respeitamos, seja também a idolatria ao nosso próprio ego, a idolatria, Senhor, a algum familiar, algum ente querido. Livra-nos disso e nos faz entender que realmente o Senhor é aquele que nos abençoa, é aquele que é a pessoa essencial para a nossa vida. Sem o Senhor, nós não podemos viver. Agora, podemos sim nos abrir mão dos ídolos das nossas vidas. Então, apita, ó Pai, ao nosso coração quando estivermos errando. Que o Teu Espírito Santo esteja nos mostrando, nos revelando quando estivermos cometendo uma falta, e então que possamos, em nome de Jesus, consertá-la para a glória do Teu nome. Trata conosco durante esse dia, durante essa semana. Pedimos assim as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Então, se Deus quiser, até amanhã, na Manhã com Deus. Na próxima quarta-feira, o pastor Davidson estará aí conosco novamente, dando continuidade às vitórias nos desertos da vida, né? É o título do livro que ele está aí fazendo a exposição. O Marcelo Matos vai entrar em contato aí contigo, pastor Davidson. Ok, pode fazer contato, né? De São Gonçalo também, né? Joia. Pode Shalom. conversar, tomar um café. Tchau, tchau. Shalom. Amém, shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.